noite para quem é de boa noite. Devido à demanda do último final de semana, ficaram algumas perguntas no ar. Estou aqui com o Carlos, novamente CEO da Taxim, para responder, sanar qualquer tipo de dúvida e questionamento. Ok, Carlos? Uma boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde. Muito obrigado aí pela oportunidade de novo de estar com vocês. Como eu disse no nosso sábado, a gente está aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida, sempre à disposição. Coloco aqui, nós estamos na nossa tenda do DTP, que é onde o taxista vai ter o seu local de encontro para conosco e com eles próprios, mas sempre no sentido de ajudar. Até o final do podcast aqui desse bate-papo, também vou colocar à disposição o nosso número, que está no site, para atendimento, e vocês podem, a qualquer momento, nos procurar para saber, esclarecer e entender um pouco mais da nossa intenção como empresa, o entendimento do nosso contrato e a nossa responsabilidade que a gente tem com o taxista e com a cidade de São Paulo. Tá certo, Carlos. Agradecemos a confiança, mais uma vez a recepção. Lembrando que o canal tem como objetivo informatizar o taxista, digitalizar, trazer para esse meio digital, esse meio da rede social, da qual o taxista não faz parte, da qual o taxista tem dificuldade de lidar. Então o canal, mais uma vez, está aqui na presença do Carlos para tirar qualquer tipo de dúvida e questionamento. Bom, vamos à primeira pergunta. O aplicativo terá o destino e o valor da corrida? Como vai funcionar essa função? Tá bom. Então, existem duas... a primeira opção do aplicativo é de você ofertar, em função da necessidade do passageiro, uma corrida, tá bom? Essa corrida ele pode fazer como ele faz hoje, de entrar no carro e definir o destino, onde o destino não é pré-definido pelo aplicativo, mas o aplicativo também permite pré-definir para onde cai, tá? Para onde ele deseja ir. Novamente, quando ele definir isso, ele vai calcular o valor da corrida utilizando o taxímetro virtual para informar ao passageiro qual é o valor da corrida estimado. E quando ele encontrar o motorista de táxi, o taxista vai abrir a corrida e vale o valor final da corrida, tá certo? Mas sempre existe, sim, a opção de definir o local para onde o passageiro deseja ir, qual é o valor da corrida estimada, o tempo dessa corrida. E sempre o taxista terá a condição de antecipadamente saber quantas corridas tem naquela área e região e haver um comum acordo entre passageiros e motoristas para atender a necessidade dos passageiros daquele local. Certo, mas na hora que tocar para o taxista, aparece na tela do taxista, do celular do taxista, o destino e o valor da corrida? Se o passageiro quiser, sim. E se o taxista aceitar essa corrida, ele pode aceitar desta maneira. Na corrida, como o senhor descreveu, naquela corrida que o passageiro pede com valor pré-definido. Exatamente, com um valor pré-definido. Tá bom? Certo. Bom, acho que a primeira pergunta já está respondida. O processo de reinstalação do desacoplador por troca de veículo ou furto do veículo, ele terá custo para o taxista? A troca do taxímetro, né, a troca de veículo, ou qualquer movimentação de taxímetro, como por exemplo a substituição de um carro no mesmo alvará, ou houve uma perda, uma troca pela seguradora, enfim, todo e qualquer movimento no mesmo taxímetro, o desacoplador não tem custo para a reinstalação, porque a instalação ela nasce junto com o taxímetro, tá certo? O desacoplador é como uma impressora, tá certo? Então, todo taxista que já tem o taxímetro, a impressora, e ele for trocar de carro, ele paga a instalação do taxímetro, mas o desacoplador não tem custo adicional para ele. Ok, ou seja, o procedimento é o mesmo, apenas com a adição do desacoplador. Exatamente. É uma peça adicional que é colocado para o SP-Tax, conforme foi feito no edital, mas não tem nenhum ônus, não pode ter nenhum ônus, nem para a prefeitura, muito menos para o taxista. Ok. No caso de furto de um veículo e acaba se extraviando o desacoplador?
basta apresentar o boletim de ocorrência, né, que foi feito o furto, que também pode ter sumido o taxímetro. Né? É mais fácil um bandido encontrar o taxímetro e a impressora que o desacoplador, mas se sumir ou tiver o boletim de ocorrência, apresenta para a Taxim e a gente substitui o equipamento, nosso desacoplador, para o motorista SP Taxi. Certo. Lembrando a todos que quando você tem um veículo furtado, você há necessidade do boletim de ocorrência em função do seu taxímetro. Bom, acho que é isso, essa segunda questão. Sobre corridas, demandas de corridas. Foi feito um estudo do número de corridas diárias, mensais para cada taxista? Foi. Quando nós fizemos o modelo de negócio financeiro para o projeto, que foi obrigado, inclusive, ser apresentado e anexado no envelope 2 do edital, nós fizemos uma estimativa do número de corridas por taxista e o valor médio de remuneração por taxista. Este valor que nós consideramos é de R$ 210 por dia, tá bom? Esse é o valor que nós consideramos para o nosso plano de negócio. Isso foi, na época, a gente analisou na época da pandemia, com a frota que existia, mas a gente acha que a gente foi muito conservador em função do que está ocorrendo agora, com todo esse problema da queda dos aplicativos, as desistências, os cancelamentos. E a gente está vendo o taxista hoje com uma diária, né, um valor médio diário muito maior que R$ 210. Então, como é que nós consideramos? São 10 corridas por dia por R$ 21 cada corrida. Faz R$ 210 por motorista dia dentro do plano de negócio. Ou seja, esse estudo foi feito com um parâmetro na pandemia. Isso. E hoje o senhor acredita que a estimativa seja maior do que isso. É o que eu tenho observado aqui conversando com os motoristas que têm visitado a gente aqui e com o contato que a gente tem na rua. Tá bom? Bom, uma pergunta do Daniel da Soul Taxi. O monitoramento constante não fere a privacidade pessoal e financeira do taxista? Muito boa pergunta. Conforme a gente disse lá durante o podcast, todos os dados que são apresentados são anonimizados, tá? Então, o que é anonimizar dados? É transformar vocês ou as pessoas que tivermos que passar dados em números, sem saber a referência para este número. Então, o taxista vai ser identificado aqui como um número, como por exemplo 12.500. Eu não sei quem é o 12.500, mas eu sei que ele fez corridas naquele dia por aquele valor. O 12.500 como identificação é o único dado que é passado para frente. Quem é o 12.500? Só nós podemos ter acesso e ninguém mais terá acesso a esse dado. Certo. Lembrando que dentro do podcast, inclusive vai ter um corte falando sobre isso. O Carlos explicou sobre cookies, sobre rastreamento, monitoramento, sensores dentro do aparelho, que já traz esclarecimento dentro desse assunto, né, Carlos? Isso mesmo, é assim mesmo. A anonimização é transformar pessoas, CPF, números, nomes em números. E esses números é que são disponíveis como parte das informações ou do passageiro ou do taxista. Tá certo. Carlos, a quinta pergunta. O passageiro tem uma estimativa do valor a ser cobrado pelaquela corrida? Sim, se ele definir o local onde ele está ou onde ele quer iniciar a corrida e para onde ele deseja ir, automaticamente no aplicativo do passageiro dá uma estimativa. Como a estimativa, eu sempre digo que ele utiliza o taxímetro virtual, ele vai depender do horário do dia, vai depender do trânsito, vai depender da quantidade de semáforos, que vai ter a velocidade média do dia. Então é sempre uma estimativa. Sendo que, novamente, o SP Taxi só cobra o valor do taxímetro. Então o valor do taxímetro é aquele que serve como referência no final da corrida, quando o taxista apertar P de pagar. Essa estimativa ela diferencia por todas as categorias pertencentes ao táxi? Exatamente. Nós, nesse momento, estamos revisando com o DTP as categorias que nós vamos utilizar, tá certo? Então, por que isso, né?
Porque a gente tem a mesma tarifa de táxi, tarifa pública, para diferentes categorias. Então nós vamos também, a pergunta que nós estaremos fazendo para a classe e também para o DTP e com o nosso aprendizado, se a gente deve diferenciar sim ou não. Então um carro híbrido, apesar de ter a tarifa dele idêntica a um carro a combustão flex, será que a gente deve diferenciar ele para o passageiro identificar um carro híbrido, ou isso é também parte de uma única categoria chamada táxi comum? Então nós estamos agora com um cadastro sendo realizado dos taxistas, identificando a frota, identificando as tarifas, identificando como é que os passageiros vão identificar ele dentro do aplicativo. Então o aplicativo permite que o passageiro identifique categoria de veículo, tarifa de veículo, distância a ser percorrida pelo motorista, se ele quer uma motorista só mulher, só homem, se quer um motorista que fale inglês, fale libras, certo? Quer dizer, converse com pessoas que têm deficiência para conversar. Se o motorista está preparado para atender pessoas cegas. A gente também tem a categoria de carro, como você perguntou, para os deficientes, como foi a exigência do próprio edital. Então existem categorias e o passageiro vai poder selecionar pelas suas preferências que tipo de veículo pode atender às suas necessidades. Ou seja, existem diversos filtros dentro do aplicativo. Exatamente. Conforme a demanda daquele passageiro. E aí o taxista, na hora que faz o cadastro, ele coloca o filtro, seja o Wi-Fi, ou litragem de porta-mala, carro sedã, carro hatch. Isso. Uma coisa muito interessante que a gente viu aqui, até discutindo agora com o próprio DTP, né, que um carro sedã tem um porta-mala grande. No entanto, hoje mesmo eu vi um carro com um tanque de gás natural que ocupava 1/3 do porta-mala. Então, apesar de ser um porta-mala grande no cadastro, ele não aguenta tantas bagagens como um outro carro sem o cilindro de GNV. Então, a gente tem fotografado isso e reclassificado isso para o passageiro. De tal maneira que ele saiba que quando é um carro GNV com o porta-mala reduzido, ele possa identificar se esse carro é da preferência dele, sim ou não. E essa atualização via aplicativo, né, é importante sempre, a cada um ano, vai haver uma atualização por foto? Nesse momento, nós estamos digitalizando todo o processo do nosso cadastro, tanto do taxista como do veículo do taxista. E aí, a cada vez que houver uma troca, uma substituição ou até mesmo uma atualização, com os nossos processos de digitalização, a gente vai evitar que haja necessidade de deslocamento até aqui. Então, por exemplo, o taxista trocou de veículo e o veículo agora saiu de ser um carro sedã para ser um carro mais PIN, por exemplo. Então, o carro dele é maior. E ele já obteve isso tudo e não está mais passando pelo DTP ou pela nossa tenda aqui para cadastramento. Ele, através da foto dele de autocadastro, eu vou conferir com o que tem e ele poderia mandar as fotos para o nosso novo cadastro. Então, o que a gente está fazendo com a digitalização é pensar no longo prazo, não na situação atual. Para que a gente possa facilitar a vida do taxista, óbvio que isso vai criar uma nova rotina dentro do nosso processo SPTax e a gente espera contribuir com os processos internos do DTP para facilitar a vida do taxista. O senhor tocou num tema bem polêmico, essa digitalização. Eu creio que o senhor veio com um programa, um aplicativo, da qual de repente o DTP tem dificuldades de lidar em relação à documentação, à burocracia, porque o DTP tudo é de conhecimento de todos que o DTP tem um sistema um pouco ultrapassado. Como o SPTax, a própria Taxim, tem lidado com esse sistema, com essa questão da digitalização que o senhor mencionou? A gente tem feito da seguinte forma, Rodrigo. Tudo que nós fazemos na SPTax, ele tem um ofício dizendo que vai ser feito e a gente pede a autorização
do DTP ou do gestor do contrato. Não é segredo para o DTP o que nós estamos fazendo, tá certo? Tudo que a gente apresenta e inova, a gente discute com eles, manda um ofício ou pauta numa reunião. E aí, certamente, o que a gente está contribuindo com a digitalização é com um repensar daquilo que é feito dentro do DTP. Então, como eu disse durante o podcast, toda e qualquer ideia, toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer oportunidade que o taxista tiver e ele puder se utilizar da Taxin através do SP Taxi para contribuir com o modelo, a gente vai ouvir e vai levar dentro de um canal adequado. No entanto, é importante que vocês saibam que não é verdade que a gente vai conseguir, mas pelo menos a gente vai lutar com a tecnologia, usando a tecnologia para facilitar a vida do taxista. Essa é a nossa missão. A nossa missão como empresa SP Taxi é auxiliar o taxista para melhorar a sua rentabilidade. Porque é só assim que nós ganhamos. Nós ganhamos sempre na intermediação da corrida do passageiro com o taxista. Quando o taxista ganha, a gente fica com uma parte desse valor sempre proporcional ao que o valor que vai ser pago pelo passageiro ao taxista. Tá certo. Nunca é fixo. Será possível fazer agendamento por corrida via app? Sim, muito bem lembrado. Esse agendamento a gente pensou em até com 15 dias de antecedência, tá certo? Para ser feito a corrida agendada, o passageiro tem que ter cartão de crédito, tá certo? Ou seja, eu não posso ter um agendamento sem que ele tenha crédito no aplicativo dele, porque a gente quer segurança para o taxista. Então, nós fizemos todos os nossos processos pensando na segurança do taxista e também na nossa garantia de recebimento, como no taxista. No edital, é muito claro que o taxista sempre recebe pelas corridas. E quem fica com prejuízo, se houver algum, é a Taxin. Ou seja, é muito comum, praticado por outros aplicativos, fraudes da maneira de que o passageiro faz a corrida, depois ele questiona e o aplicativo acaba abonando aquilo do taxista, deixando no prejuízo, e o contrato é claro de que o taxista precisa receber pelo serviço executado e o prejuízo é da Taxin. Ou seja, toda e qualquer fraude que houver de pagamento, tá certo? A gente primeiro paga, depois corre atrás do prejuízo, tá bom? O que é correr atrás do prejuízo? Por exemplo, existem locais inseguros na cidade. Nós estamos em plena discussão nisso com a Secretaria de Transporte. Mas como é que a gente vai trabalhar com essa insegurança? A gente tem propostas que devem ser aprovadas pelo DTP e pelo secretário, mas uma delas, por exemplo, num local de alto risco, na cidade de assalto, ou que tem a fraude, né? Então você, Rodrigo, me disse o seguinte: olha, naquele local, eu não vou citar nomes para não ter nenhuma preconceito, só não ser cancelado, né? Você diz, olha, lá tem muito assalto, tá certo? E a gente notou que realmente tem muito assalto naquele local. Por quê? Porque existe um botão pânico onde a gente vai anotar essa localidade, e nessa localidade, em conferência com os taxistas, por exemplo, a gente pode chegar à conclusão que corridas lá só serão abertas com uma selfie do passageiro. Que corridas naquele local só ocorrerão se o pagamento for em cartão de crédito, tá certo? Ou seja, as condições de segurança do aplicativo, usando a capacidade digital que nós temos, a tecnologia, a gente vai aprender, sugerir, alterar e recomendar melhorias sempre para o aplicativo. É o que eu falei outro dia para um outro colega de outro estado. A nossa capacidade de melhoria da tecnologia que a gente está utilizando, eu consigo gerar uma função por hora nova para o aplicativo, certo? E isso vai estar à disposição o tempo todo. Por quê? Porque a tecnologia, ela evolui. E nós utilizamos na tecnologia do SP Taxi o que tem de mais moderno em termos de plataforma. Para que essa modernidade? Para acelerar
as modificações necessárias e recomendadas e sugeridas pelos taxistas, pelos passageiros e pelo próprio poder público. Ou seja, o senhor entrando no mercado, o senhor quer entrar no mercado com um padrão igual ou superior ao que nós conhecemos hoje, e fora isso o senhor está perdendo dinheiro. É isso mesmo. Na verdade, a gente conseguiu colocar tudo em conjunto no mesmo edital, numa mesma resposta. A gente conseguiu associar tecnologia de mobilidade urbana, tecnologia bancária, tecnologia financeira, para garantir que os três em conjunto estejam trabalhando para o taxista, para a população da cidade de São Paulo e para o SP Táxi. Tá certo, Carlos. Qual a distância máxima de uma chamada que será destinada ao taxista? Muito bem. O aplicativo do passageiro, quando ele selecionar abrir o aplicativo, ele vai abrir 3 ondas de distância, tá? Ele vai ter 100 metros, 300 metros e até 1 quilômetro, ou mais de 1 quilômetro, tá? Se não houver nenhum taxista nessas ondas, tá? Novamente, não é a plataforma da Taxim que seleciona o motorista de táxi, vai ser o próprio passageiro, na sua escolha, nas suas preferências, que ele vai escolher os taxistas que estão à disposição dele para prestar aquela corrida. Caso ele não queira, aí nós vamos entrar através da plataforma de servidores e sistema para alocar um carro para ele atender aquela corrida. O taxista, dentro do próprio aplicativo, ele consegue ter um filtro, colocar uma base, eu quero receber corridas a 2, 3, 5 quilômetros? Muito bom. Essa é a parte do jogo que a gente vai criar para o taxista. Ele saber naquela distância quantos carros tem concorrendo com ele, qual é o valor que está sendo cobrado dessa corrida e quantas corridas tem naquele local. Então, do mesmo jeito que o passageiro vê quantos taxistas tem para fazer corrida, o taxista vai ver quantas corridas tem para ele naquela localidade. Muito bem. Bom, Carlos, agora é uma pergunta até um pouco polêmica. Desconto e as corridas da prefeitura, que é um dos principais contratos aí que a categoria se anima, ela terá desconto? Essas corridas da prefeitura terão desconto? E como funciona os demais descontos? Desculpa. Muito bem. Desconto. A prefeitura, a gente esteve conversando com eles, a gente está falando da prefeitura que está utilizando o SP Táxi, que tem tarifa pública, tá certo? Então já está dito que não existe desconto por ponto da Taxim, que a Taxim não dá desconto, porque a corrida é até pública, quem define o valor da corrida é o taxímetro, tá certo? Então, em princípio, não existe desconto nenhum planejado no projeto de lei que foi apresentado pelo prefeito à Câmara de Vereadores, tá certo? Nós discutimos isso e, novamente, a tarifa é pública, é a prefeitura que define o valor da corrida do SP Táxi, não é a Taxim. A Taxim não define valor de corrida, a Taxim não define descontos. Esse é um trabalho de oferta e demanda, e essa oferta e demanda vai ser regulada pela própria categoria, não será pela Taxim. Tá certo. Ou seja, as corridas feitas pela prefeitura sem desconto. Sem desconto. Porque segue a tarifa pública da qual parte lá de cima da... Tá certo. E os demais descontos, como serão ofertados? Sempre o desconto vai ser solicitado pelo passageiro e aceito ou não pelo taxista. Nós não interferimos nessa definição entre o que se quer pagar pelo que se deseja pagar. Ou seja, o taxista, se quiser ou não, aceita a corrida com desconto ou não, e o passageiro, claro, pode pedir desconto sim ou não. Da nossa parte, como Taxim, a gente vai ouvir e escutar quanto que os aplicativos estão cobrando naquela região e informar aos taxistas. Se eles quiserem acompanhar a oferta, sim. Se não quiserem, também não precisam acompanhar. Então, entendam, como é que a gente ganha? A gente ganha com corridas e não pelo valor de uma única corrida. Sim. Tá certo? Então, eu preferia que você fizesse 10 corridas de R$10 do que apenas uma corrida por dia de R$100. Por quê? 10 corridas de R$10 é muito melhor em termos de quantidade de corrida, quantidade de pessoas que usaram o SP Táxi, do que ficar parado durante um dia para fazer R$100. Tá certo.
Esse desconto, essa porcentagem do desconto, é um questionamento que nos chegou até aqui. O taxista que ofertar uma corrida, por exemplo, com 10% de desconto, ele mais a taxa, ele vai ter quase 21% de desconto? Não. Matematicamente é sempre assim. Nós recebemos 10,97 do valor da corrida que o passageiro paga para o taxista. Então, se uma corrida for R$100, eu vou descontar 10,97, desde que seja chamado pelo aplicativo, vou descontar 10,97 de R$100. Se o valor for R$80, eu vou descontar 10,97 de R$80 e não de R$100, certo? Então, o desconto da nossa tarifa é pelo valor pago pelo valor do passageiro ao taxista. Não é um valor fixo pelo valor de referência do taxímetro ou do taxímetro virtual. É sempre do valor final que o motorista recebe, o taxista recebe do passageiro. Sobre desconto ainda, há um estudo sobre a demanda de descontos feitas por passageiros? O senhor tem uma ideia, um número técnico, nada? Não, a gente tem feito junto ao DTP uma análise da tarifa, que é pública, e de como é que os aplicativos estão praticando esse desconto. Então a gente nitidamente vê, como vocês mesmos sabem, que os aplicativos não estão entregando o valor suficiente para o passageiro. Os taxistas têm um valor de tarifa pré-estabelecido, que é a tarifa pública, que está no taxímetro, e eles definem aí o valor daquela corrida que está se praticando hoje. Então, respondendo a tua pergunta, praticamente, nós não temos nenhum estudo de desconto. A gente tem um valor, como eu disse para vocês, de R$21 vezes 10 corridas, e a partir daí a gente está trabalhando em termos financeiramente. Não é bom a gente ter desconto, porque quando há desconto eu ganho menos. Então a Taxim, entre aspas, não é favorável ao desconto. A gente é favorável à tarifa pública. O senhor também não pode abolir essa questão do desconto porque há uma demanda? Há uma demanda e, pelo que eu sei, tem taxista que está disposto a fornecê-lo, mas não somos nós que vamos definir o valor de desconto, não. Então há uma demanda dos dois lados, tanto do lado do passageiro quanto do lado do taxista. Exatamente. Certo. Vamos para uma das últimas perguntas. Existe a obrigatoriedade da máquina de cartão do SP-Taxi? Bom, a maquininha de cartão a gente ouviu no começo do mês de junho, tá? Que seria uma excelente oportunidade de o taxista usar a nossa maquininha para concorrer com as maquininhas de cartão que eles têm hoje de outros fornecedores, tá? Então nós vamos falar com o nosso parceiro e permite-se que ele faça as corridas com a maquininha da Taxim para corridas fora SP-Taxi. Quando for corrida SP-Taxi e o passageiro quiser pagar com cartão presencial, o taxímetro vai conversar com essa máquina e vai dar o valor do taxímetro diretamente na maquininha. O motorista não vai precisar, o taxista não vai precisar digitar o valor da corrida, tá certo? Porque é SP-Taxi. Então o valor sai do taxímetro, vai direto para a maquininha, ele coloca o cartão do passageiro, digita o código e já é feito o débito ou o crédito em tempo real. Ou seja, a orientação é que a corrida em débito e crédito ela vai ser o valor o mesmo da corrida corporativa. Sempre em cima da taxa, 10,97. É o desconto de 10,97. E nós demos essa maquininha porque, de uma certa forma, o taxista que se utilizar da maquininha e se utilizar da própria banco digital está acrescentando o valor dele, mesmo independente do 10,97. Então, se você passar o dia inteiro com o seu cliente hoje, né, Rodrigo? E ele pagar o final da diária dele com um cartão de crédito e não for SP-Taxi, você ganha, nós não ganhamos. Mas no final do dia, a gente está trazendo um benefício para você, taxista, de ter feito uma transação com uma maquininha nossa, e certamente esses R$500, o valor que você fez diretamente por essa diária, vai te dar um diferencial para o nosso banco digital, mas não diretamente financeiro para a Taxim. Essas novidades sobre o banco digital, acho que a gente pode deixar para um outro dia, sobre benefícios. Pode. Nós estamos liberando essa semana a primeira versão do banco digital também com uma quantidade reduzida de taxistas.
e depois vai ser ampliado para todos eles também, onde a gente vai mostrar os benefícios do banco digital e eu me proponho aí a mostrar isso para vocês também. Tá certo. Hoje que nós temos a taxa no débito 1,89, no crédito para 30 dias 2,65 e no crédito antecipado 4,95. É isso mesmo? É isso mesmo. E a gente está sempre disposto a ouvir e no nosso canal também ter aquilo que a concorrência está fazendo. Lembre-se, isso aqui é uma taxa para o taxista, tá certo? Então, se a gente ouvir e souber que existe uma vantagem ou que a gente pode cobrar menos, a gente vai sempre estudar de trazer a melhor taxa, a melhor tarifa para o taxista. Faltam duas perguntas. A corrida para deficientes físicos, visuais, aquela corrida que a gente classifica como inclusão social, ela tem dentro do aplicativo? Como ela será feita? Quais os filtros? Isso. Muito bem pensado e perguntado, isso faz parte do nosso diferencial. O taxista, quando está se cadastrando, ele define aquilo que ele tem de perfil, tá certo? Então, no perfil, se ele fala idiomas, define qual é as categorias de atendimento, se aceita pet. Então, já está sendo feitas essas perguntas para o taxista, para que o passageiro tenha o seu perfil de preferência também que ele gostaria de ter do próprio taxista. Quer dizer, o match entre aquilo que é ofertado por aquilo que se deseja é uma relação entre aplicativos. Então, hoje a gente já está prevendo o Libras, se a pessoa já está preparado para, se o taxista está preparado para ter Libras. Está perguntando sobre a categoria de gênero do taxista, ou seja, se ele é masculino ou feminino, e para o passageiro também. E se é carro adaptado, se é um carro que aceita cadeirante. Então, tudo isso já foi previsto e foi solicitado, inclusive no edital, para permitir a inclusão social do município, para permitir e demonstrar que o aplicativo está preparado para qualquer tipo de necessidade que o cidadão necessite para se locomover e ter mobilidade na cidade de São Paulo. Ou seja, há um filtro feito no cadastramento já do motorista e também do passageiro. O passageiro vai preenchendo, vai adicionando os filtros para encontrar um motorista mais adequado. Exatamente. Conforme a sua necessidade. Dentro desses raios que eu comentei, tá certo? 100, 300 e acima de 1.000 metros. Tá certo. Bom, vamos para a última corrida. A última pergunta, para a gente não ficar muito extenso. Acho que conforme forem surgindo dúvidas, a gente marca uma outra questão como essa. Qual o incentivo para cadastrar e captar passageiros hoje? Existe um plano de ação? Existe sim, muito bem pautado. Como eu falei para vocês, nós estamos numa primeira onda de 2.000 veículos e nós vamos ofertar para os taxistas que estiverem nessa primeira onda um incentivo para obter passageiros. Então, nós vamos dar, vamos dizer assim, vouchers de corridas para os taxistas ofertarem aos passageiros para fazerem as primeiras corridas pelo SP Táxi. E o que a gente quer em troca? A opinião do passageiro para o taxista, não para a gente, e que vocês dois, taxista mais passageiro, possam gerar a opinião para a gente. Quando chegar essa opinião, a gente, como deveria fazer, vai pagar ao taxista pela corrida, o passageiro não paga a corrida e a gente fica com a opinião e as opiniões vão sempre melhorar a nossa plataforma. Essa é a nossa intenção. Certo. Dentro disso, já existe algum contrato firmado com alguma grande empresa? Há uma equipe que já busca parcerias, empresas já pré-cadastradas para... Nós, como eu disse outro dia, nós temos agora, já é público, né? A própria prefeitura está olhando o SP Táxi como uma forma de fazer as viagens ou as corridas ou os deslocamentos de funcionário, e nós estamos trabalhando com 2 grandes bancos que prestaram atenção naquilo que eles não têm utilizando com o aplicativo, que é segurança, de que os seus funcionários se utilizaram daquele meio de transporte com base nos relatórios que eles recebem.
Então, esses dois bancos nós já temos contato, já temos contrato, estamos contatando e temos contrato. A gente está aguardando na assinatura do contrato para ter a frota. Nós vamos ter, a partir do mês que vem, uma área comercial só para explorar isso, onde nós vamos estar trabalhando com as tiqueteiras, com as arenas para futebol, com os grandes eventos na cidade de São Paulo, para que a gente possa ter o taxista como um meio de transporte preferencial da cidade para transportar as pessoas que vão para esses eventos. Ou seja, toda a imagem que o táxi tem pela cidade, o senhor vai exercer dentro de todos os eventos, jogos, shows, bares. Isso. Nós estamos trabalhando com a plataforma e a tecnologia para ofertar à Secretaria e ao DTP a gestão da frota para os eventos como deveria ser. E isso é muito fácil fazer com a plataforma. A gente vai estar aqui junto ao DTP para criar isso. Vai querer ouvir dos taxistas, como eu vi recentemente um taxista que tem um plano para atendimento lá do Morumbi. Isso é um prazer a gente ouvir e como a gente organizar isso. E a gente vai experimentar. Vai experimentar é implantar em conjunto com o DTP, em conjunto com o taxista e em conjunto com o SP Táxi. Bom, acho que é isso. Todas as perguntas foram esclarecidas, respondidas. Para não se alongar muito, eu agradeço mais uma vez, Carlos, a oportunidade. Lembrando que o canal ele visa tirar todas as dúvidas, todos os questionamentos e todas as demandas que forem da categoria, o canal vai estar para atender. Então, qualquer dúvida no Instagram, @na rota do táxi, no direct a produção vai entrar em contato com a produção vai estudar e vai responder. Temos também o nosso WhatsApp e agradecer ao Carlos. Acho que vocês também têm um WhatsApp, tem um link para conversar, interagir diretamente com o passageiro. E é isso, no mais é isso. Não confundam as coisas. O taxista tem que cobrar de sindicatos, de associações e não do próprio aplicativo. O aplicativo vai proporcionar melhoras ao taxista, onde o taxista ganhar, é óbvio que o aplicativo vai ganhar, mas há coisas que não cabe ao aplicativo resolver, né? Novamente, eu peço para que vocês se utilizem dos canais da própria prefeitura, que é o sptaxi.prefeitura.sp.gov.br, que é o site oficial do SPTaxi. Lá vocês identificam o nosso número de atendimento. Também tem lá um local onde um taxista pode se cadastrar. Nesse momento, o melhor benefício que a gente pode dar é uma maquininha, como vocês estão saindo daqui com ela, maquininha Taxi. E em breve, na semana que vem, nós vamos estar lançando os aplicativos com a instalação, com a continuidade do projeto. E vocês terão muito para poder documentar e verificar e questionar, no sentido de ter certeza que a gente está trazendo a mensagem correta para a pessoa, o público correto, com a informação correta. Nossa missão é ter transparência e a missão de vocês é nos cobrar. E quando a gente encontra quem cobra certo e quem explica certo, a gente consegue encontrar equilíbrio. Agradeço a vocês, agradeço a Rota do Táxi pela maneira como estão tratando a nossa empresa e o SP Táxi. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos e uma boa tarde.